A CBF ela tá um caos, todos nós sabemos disso. Recentemente, várias polêmicas envolvendo aí presidente da Confederação Brasileira de Futebol, uniforme vermelho, Carlo Ancelotti, Jorge Jesus, Abel Ferreira, quem vai ser o técnico da seleção, né? Mas antes de tudo isso, eu acho que nós temos que falar um pouco de um fator que todo mundo está esquecendo de citar para parabenizar a sua ação. Bem se sabe, né, que saiu essas notícias aí nessa semana que o uniforme da seleção brasileira número 2, o azul, seria substituído pelo vermelho, teoricamente, né? Isso causa uma revolta aí por muitas pessoas no cenário nacional, porque entendem que isso foi uma jogada política. Vermelho representando um partido político, certo? E amarelo representaria outro partido político, e assim haveria mais uma divisão no cenário brasileiro aí na sociedade. Dentro disso também estava acontecendo a questão da troca de técnico. Carlo Ancelotti estava sendo cotado, a novela está rolando aí, a seleção brasileira diz que vai esperar, tudo mais. Mas já faz um tempo que a seleção brasileira está sem treinador há praticamente um ano da Copa do Mundo. Ponto 2, certo? Ponto 3 é o desando, né, da Confederação Brasileira de Futebol em termos de responsabilidade sobre a arbitragem, sobre os jogos, sobre as questões todas, né, que envolvem o futebol brasileiro. Só que todos nós sabíamos que, de fato, a CBF ela não tinha uma boa gestão. Já foi envolvida em escândalos e tudo mais, mas pouco a gente falava sobre a política do futebol. Mas o que aconteceu recentemente é que uma pessoa desmascarou tudo isso e nós só estamos falando desses problemas, desse cenário por causa disso. Que essa pessoa se chama Ronaldo Nazário do Nascimento. Quer dizer, Ronaldo Fenômeno. Ronaldo, quando ele foi se colocar para ser um treinador, para ser um postulante, né, a questão de ser o presidente da CBF, ele viu que o sistema era bruto e ele começou a falar disso depois da eleição e abriu os olhos de muita gente. Então, esse desmando, essa desordem, né, esse retrocesso que a Confederação Brasileira, que tem acontecido com a Confederação Brasileira, nós temos que ser, né, de fato muito, mas muito gratos ao senhor Ronaldo. Porque se não fosse ele, pouco nós estaríamos falando disso. Talvez nós estaríamos falando muito sobre a questão da camisa, porque envolve política em geral, mas pouco nós estávamos falando sobre esse desmando. Talvez o comando da seleção brasileira não fosse colocado em também em ênfase, né? Mas o Ronaldo deixou os nossos olhos abertos. Então, nós temos que entender que toda situação, né? Toda situação, ela precisa de uma oposição. Porque é a oposição que abre os nossos olhos, certo? Abre os nossos olhos para determinados assuntos, para determinadas coisas que nós não conseguimos ver. Então, obrigado, Ronaldo, que você possa fazer esse papel atuante novamente, não desista, né, da questão da seleção brasileira, da presidência da confederação e tudo mais, e que mais pessoas possam surgir, porque é um absurdo o que tem acontecido no Campeonato Brasileiro, o que tem acontecido com a arbitragem em geral. Uma liga como a Série A do Campeonato Brasileiro tem um VAR atrasado dessa forma, certo? Então, assim, são muitas coisas que envolvem e deixar a política geral nacional entrar dentro do cenário da CBF, mesmo que por especulações. Isso é um absurdo. A seleção brasileira, o povo brasileiro, a torcida do Brasil não merece isso, e nem os clubes menores merecem as coisas, porque nós temos visto muitos escândalos no Campeonato Brasileiro. Então, eu como torcedor, como amante de futebol de muito tempo, digo que cada vez mais o futebol está mais chato de se ver por conta da desordem, por conta dos erros que estão acontecendo, e você já entra no jogo já com aquele receio de acontecer mais um escândalo, mais um erro. São coisas que têm acontecido. No jogo Ceará e Grêmio, acredito eu, não me engano, no Castelão, eu tô Ceará, mas uma linha traçada completamente errônea
Pênalti de Ceará contra o Bahia, pênalti pro Bahia, é errôneo. Pênalti marcado pro Flamengo, é errôneo. Então assim, complicado, muitas coisas têm acontecido, muita gente tem falado e a gente tem cada vez mais caminhado aí para um colapso. Eu não sei o que isso pode acontecer, mas eu sei que logo pode acontecer algo grandioso em questão de manifestações, de greves, porque ninguém que trabalha com futebol, que gosta do futebol, aguenta mais. Dirigentes, presidentes, elenco, jogadores, sindicatos, ninguém aguenta mais. Então, fica aqui esse recado, esse agradecimento, né? Essa oposição que foi feita à atual gestão do atual presidente da CBF, que abriu os olhos de muita gente mesmo, para que a gente pudesse debater, entender, conhecer mais os erros, né, que a confederação tem cometido e, né, a falta de planejamento futuro para muitas coisas. Então, esse fica aí meu recado, minha visão e um forte abraço.